Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente, é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouço que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. E chegou a hora de encarar a última expedição desta edição do evento, o Dragão Porco. Já começa interessante porque é a única expedição de ondas. Para quem não sabe o que é uma luta de ondas, é o seguinte: quando você derrota todos os inimigos, ou quando X turnos passam, nasce uma nova onda de inimigos na mesma luta. É como se fosse várias salas do calabouço na mesma luta, sem pausa para descanso e recuperar a vida. Infelizmente, ou felizmente para alguns, há um bug nessa luta e apenas a primeira onda da expedição é um desafio. Mas mais pra frente eu falo disso. Na primeira onda você encara 3 górgulas, que embora sejam idênticas em aparência, são inimigos diferentes com diferentes feitiços. Existe a górgula preguiçosa, a lamacenta e a glutã. Cada uma das 3 tem uma passiva diferente, e quando você a derrota, você rouba essa passiva para o seu time todo. Ao derrotar as 3, você terá as 3 passivas de todas as górgulas. A passiva da górgula lamacenta é que ela tem 20% de resistência com duração infinita e ela ganha 4.000 de escudo a cada 3 turnos. A passiva da górgula preguiçosa é que ela tem 500 de resistência a empurrão, 75% de resistência à distância e se cura em 10% a cada 2 turnos. No caso dessa górgula, você não ganha os 75% de resistência à distância, até porque senão seria demasiadamente fácil essa luta. A passiva da górgula glutã é que ela tem 200% a mais de vitalidade e 100% a mais de danos finais. Isso nos leva à primeira escolha: qual górgula derrotar primeiro? E isso vai variar de como está sendo sua luta. No geral, eu diria que é bom você focar a lamacenta, caso prefira primeiro a resistência e o escudo, que se renova, ou então a glutã, caso queira receber primeiro o buff de vitalidade e danos finais. A preguiçosa pode ficar por último, pois é a menos perigosa também. Além de roubar o buff das górgulas quando você as derrota, você ganha 1 PA, 1 PM e 2 de alcance para cada górgula derrotada. Ou seja, ao derrotar as 3, você ganhará 3 PAs, 3 PMs e 6 de alcance, além dos buffs das passivas delas. Você já chega gigante na segunda onda da luta. Porém, aqui entra o bug que eu falei. É possível que se você esteja assistindo esse vídeo no futuro, esse bug já tenha sido consertado. Mas, atualmente, depois que você derrota pelo menos uma górgula, se você invocar qualquer coisa, aracne, baliza, bonecas, árvores, fadas, etc., você ganha novamente o buff de 1 PA, 1 PM e 2 de alcance. Vocês vão notar nesse vídeo que minha Sadida terminou a luta com mais de 30 PAs e PMs. Isso porque Sadida é uma classe bastante focada em invocar árvores e bonecas. Eu pretendia tentar minimizar o máximo possível o uso desse bug, mas é difícil jogar se forçando a não invocar, especialmente em uma classe que tem bastante foco nisso. Portanto, caso você esteja fazendo a expedição logo na primeira semana e esteja tendo muita dificuldade, saiba que você pode ficar invocando qualquer coisa só para ganhar PA, PM e alcance extras. As passivas das górgulas, os buffs esperados e os buffs bugados tornam a segunda onda da luta extremamente trivial. Portanto, vamos focar um pouco mais na primeira onda ainda, nas górgulas. Todas as górgulas invocam um porco de Farley. Esse porco é bem perigoso, pois ele ganha 5% de vida todo turno, e no seu quarto turno ele pode se sacrificar para causar 40% de erosão por 2 turnos e ainda 50% de sua vida como dano de terra. Pensando que o porco começa com mais de 8.000 de vida e ganha mais 5% por turno, quando chegar no quarto turno ele vai ter mais de 10.000 de vida. É possível que você leve um único golpe e seja derrotado. Felizmente, o porco só lança esse feitiço no corpo a corpo e também só tem 2 PMs. Mantenha os porcos de Farley afastados. Uma das mais perigosas é a górgula lamacenta. Ela tem um feitiço que troca de lugar com o alvo lançado a até 5 células de distância. Ela tem outro feitiço que causa danos médios e teletransporta o alvo simetricamente em relação à górgula. E por último, tem um feitiço que só pode ser lançado no corpo a corpo. Esse feitiço causa baixos danos, mas aumenta seu dano a cada uso para o resto da luta. Portanto, não é interessante deixar ela acumular buffs desse feitiço, uma vez que o dano dele só aumenta infinitamente para o resto da luta. Agora vamos falar da górgula glutã. Um detalhe é que ela tem 12 PMs e não os 6 padrão de quase todo monstro.
Como todas as outras, ela também invoca o Porco de Farley. Além disso, ela tem um feitiço que causa danos médios altos em uma área de quadrado de 2 em volta dela mesma. É uma área bem grande. Pense 2 células para cada lado dela e depois feche um quadrado. Seu outro feitiço é lançado em até 8 casas de distância, sem linha de visão, e causa danos médios, rouba 1 PM, dá 20 de fuga para a górgula e também se cura em 5% da sua vida máxima. Por último, a górgula preguiçosa tem apenas 2 PMs, ela invoca o Porco de Farley, consegue causar danos médios e remover até 2 PMs por 2 turnos de longo alcance, até 10 células de distância e também sem linha de visão. Seu outro feitiço causa altos danos e empurra 10 casas para trás. Esse feitiço afeta as suas células adjacentes, ou seja, todas as 4 células ao seu redor no corpo a corpo. É uma liberação bufada que causa danos. Como vocês podem ver, a górgula preguiçosa é a menos perigosa. Recomendo deixá-la por último. A lamacenta é a mais perigosa na minha opinião, por conta do seu feitiço que aumenta o dano infinitamente a cada uso. Ela é a que dará a passiva de resistência e escudo. Uma vez que ela é eliminada, a luta fica muito tranquila, pois você fica extremamente tanque com os 20% de resistência e 4.000 de escudo a cada 3 turnos. Você também pode optar por começar a spamar invocações para ganhar o PA, PM e alcance bugados. Depois disso, derrote a Glutã primeiro e depois a Preguiçosa. A segunda onda, que é a onda que contém o Dragão Porco, chega no final do 10º turno ou então quando as 3 górgulas forem derrotadas. O Dragão Porco tem uma quantidade de vida surreal, estilo Capitão Meno. Ele tem no mínimo 57.000 de vida em um grupo de 4 jogadores. O Dragão Porco não tem seu ataque assinatura, que é o veneno global mortal de PAs. Portanto, não precisa desencantar no primeiro turno e nem passar o turno sem fazer nada. No lugar desse veneno global, na expedição, o Dragão Porco tem um feitiço de ataque global que remove 30% de resistência e causa danos insanos de terra. Além disso, os monstros ganham 500% do nível em escudo. Caso você não tivesse todos os buffs das górgulas, você muito provavelmente já diria adeus a essa luta nesse feitiço aqui. Ela tem um outro feitiço lançado no corpo a corpo que causa altos danos, empurra 16 células para trás e ainda aplica gravidade por 2 turnos. Seu próximo feitiço é perigosíssimo, mesmo com todos os buffs das górgulas. Esse feitiço também só pode ser lançado no corpo a corpo. Causa danos altos e aplica um estado mortal no alvo por 3 turnos. Após 2 turnos, o alvo é derrotado instantaneamente e vira um Porco de Farley. Recomendo não deixar o Dragão Porco chegar no alcance de corpo a corpo de nenhum dos seus personagens. Seu próximo feitiço causa 10% de erosão por 2 turnos, causa altos danos e tem uma área de cone de 4 células. Pense em uma área como se fosse uma pirâmide na frente do Dragão Porco, com o ponto mais alto da pirâmide virada para o Dragão Porco e a base da pirâmide, a parte mais larga, virada para seus alvos. Seu penúltimo feitiço causa danos altos e invoca um grande glifo que deixa entidades dentro do glifo no estado incurável. Além disso, quem começa o turno no glifo recebe danos mais altos ainda. Seu último feitiço bufa 4 PMs, 400 de potência e 40 de bloqueio para algum outro monstro. Os outros monstros não são muito perigosos, mas recomendo que você os derrote primeiro para deixar a luta mais organizada. Vou citar os únicos feitiços preocupantes dos outros monstros. O Doa Sangue consegue curar 20% e dar 3 PMs para seus aliados em uma área de quadrado de 2 células a seu redor. Caso você opte por focar o Dragão Porco primeiro, esses 20% de cura podem significar uma quantidade absurda. Mais uma razão para focar os monstros primeiro. O Doa Organs consegue invocar Porcos de Farley bem de longe, consegue atrair 5 células em linha reta e também consegue remover 5 PMs no corpo a corpo. O de Parma basicamente só causa danos e remove alcance. Como eu disse no início do vídeo, se você fez essa luta bugada, essa segunda onda será completamente trivial, 0 de dificuldade. Você estará tão forte que você vai querer brincar com seus inimigos, se bufando eternamente até você atingir o poder de um deus. Mas caso você esteja fazendo essa luta no futuro, quando esse bug já foi consertado, eu diria para você manter o Dragão Porco afastado enquanto você lida com os outros monstros. Creio que o Doa Organs seja o monstro prioritário que você deva derrotar. Ele pode te atrair para uma posição perigosa, ele invoca os Porcos de Farley para atrapalhar sua vida e ainda consegue te imobilizar removendo seus PMs. Depois disso, eu diria para focar o Doa Sangue, que cura seus aliados e dá PM para eles também. Por último dos monstros comuns, o de Parma, que é bem inofensivo aqui com os buffs das górgulas que você terá. Quando enfim sobrar apenas o Dragão Porco,
Mantendo bem isolado, ele só conseguirá usar o feitiço global e o feitiço que gera um glifo, sendo que ambos só podem ser lançados a cada 2 turnos. Encarar o dragão porco no corpo a corpo pode ser bem mais perigoso, especialmente por causa do feitiço dele, que faz você virar um porco de Farley depois de 2 turnos. No geral, mesmo sem o bug, eu acredito que essa segunda onda será mais fácil do que a primeira. Então, resumindo, recomendo que você derrote a górgula lamacenta primeiro por conta do seu ataque que acumula infinitamente, depois a glutã e por último a preguiçosa. A segunda onda da luta deve ser tranquila. Mantenha o dragão porco isolado até que você finalize os monstros comuns. Depois disso, é só correr pro abraço e curtir seu personagem no God Mode, causando danos surreais no coitado do dragão porco. Esse é o nosso último tutorial das expedições. Espero que vocês tenham curtido e que os guias tenham ajudado de alguma forma. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por qualquer meio, seja no próprio YouTube, no Dofus, Discord, etc. Valeu demais e até a próxima! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!